Olá a todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça com todos de um modo muito especial. Estamos tratando esta semana do tema a seita adventista. Seita adventista, como muitas pessoas querem classificar de uma maneira pejorativa, e eu estou aqui esclarecendo um pouco mais daquilo que significa de fato seita, como nós já vimos nas outras gravações, nos outros programas, de que seita é aquele que tem uma doutrina diferenciada. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem algumas doutrinas diferenciadas, porque todas as suas doutrinas são baseadas únicas e exclusivamente na Bíblia, como regra de fé e prática. E nós consideramos válido, assim como a Bíblia nos apresenta, toda a Bíblia, o cânon bíblico por inteiro, de Gênesis a Apocalipse. Nós não consideramos partes da Bíblia como válidas e outras partes descartadas. É claro que na interpretação nós temos que colocar tudo dentro do seu tempo, do seu contexto, nós temos que analisar aquilo que foi ensinado, aquilo que foi transmitido de maneira educativa por Deus, para que nós chegássemos à compreensão de Jesus Cristo, o seu Filho unigênito, o seu Filho, que é o Deus que se fez carne e habitou entre nós, se entregando à morte e morte de cruz para nos conduzir à salvação. Então, o propósito da Igreja Adventista do Sétimo Dia é levar todos ao conhecimento pleno da palavra de Deus, para que todos tenham a oportunidade de escolha assim como Deus nos apresenta a Bíblia. A Bíblia não é um livro de imposições, ela é um livro de escolhas. Assim como o apóstolo João fala no seu prólogo, quando ele fala de Jesus, falando que ele veio para o que era seu, os seus não receberam, mas todos aqueles quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Esta expressão que o apóstolo João utiliza, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A palavra poder nesse texto vem do grego exousia. Exousia quer dizer o poder de escolha. Então, Jesus Cristo nos apresentou a revelação plena de Deus através da sua postura de vida, para que nós tivéssemos a oportunidade de escolha. Ele veio para todos, muitos não receberam, assim como continuam não recebendo em nossos dias, mas a todos quanto o recebem, ele dá o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele te dá a escolha de serem feitos filhos de Deus. E o que é um filho de Deus e o que eu preciso fazer para me tornar de fato um filho de Deus? Muitas pessoas usam um ditado popular falando que todos são filhos de Deus, mas a Bíblia não fala desta maneira. A Bíblia fala que todos são criaturas de Deus. Todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Agora, o que nós precisamos fazer para nos tornar filhos de Deus? Nós precisamos parecer com o Pai, porque todo filho parece com seu pai. E é este o propósito da revelação bíblica, que nos conduz a Cristo Jesus como o único Senhor e Salvador, sendo ele o parâmetro de salvação. A salvação está nele, e pelo seu modelo, pelo seu parâmetro de salvação, é que nós nos tornamos filhos de Deus para a salvação também. Então, como que isso acontece? Né? E o porquê de classificar, né, a tentativa de muitas pessoas de classificar a Igreja Adventista do Sétimo Dia como seita, como algo pejorativo. Eu sempre falo que todos os cristãos de todas as denominações não são concorrentes, são cooperadores do Evangelho. Todos estão buscando conhecimento, crescimento, e devem se permitir que o Espírito Santo continue promovendo este crescimento, este conhecimento. Afinal de contas, a própria palavra de Deus nos diz que o povo perece por falta de conhecimento. Então, devemos buscar cada vez mais crescimento, cada vez mais conhecimento.
mas como eu tenho mostrado para vocês, através do texto de Atos 24, de versículo 14, é o texto que eu estou parafraseando, né, para nortear esse estudo de seita que nós estamos fazendo. Então, Atos, capítulo 24, versículo 14, o texto ele é assim: porém, confesso-te que, segundo o caminho a quem chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. De acordo com a lei, o Pentateuco, os escritos dos profetas, o restante da Bíblia. Então, lei e profeta significa Bíblia. Então, parafraseando o versículo 14 de Atos 24, contextualizando para o nosso contexto de estudo, ele diz assim: o apóstolo Paulo e eu estaria dizendo assim, porém, confesso-te que, segundo a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a quem chamam seita, sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a Bíblia. É isto que nós fazemos. Nós cremos em todas as coisas que estejam de acordo com a Bíblia. Até porque Gálatas capítulo 1, versículo 8, fala que o apóstolo Paulo também está falando ali que se ele mesmo, ou um anjo vindo do céu, pregue outra palavra que vá além do evangelho de Jesus Cristo, que seja maldito, que seja anátema em algumas traduções, que quer dizer maldito. Então, nós não podemos ir além da Bíblia. Nós cremos na Bíblia como única regra de fé e prática, seguindo o princípio de sola escritura, como a reforma protestante nos indica fazer. E aí, como que nós seguimos, como que nós pautamos a nossa vida e o que nós temos que fazer e por que nós agimos desta maneira? Né? Primeiro, observem a característica do povo de Deus que é apresentado no texto de Apocalipse 14. Apocalipse 14, eu vou falar o texto final das mensagens angélicas, que é a partir do versículo 9, porque Apocalipse capítulo 14, a partir do versículo 6, nós temos aí as vozes das mensagens angélicas, né? Então, vamos ler a partir do versículo 6, assim todos têm um contexto. Então, Apocalipse 14, 6, olha o que diz o texto. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é hora de seu juízo. Adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e a fonte das águas. Então, o que nós fazemos enquanto cristãos adventistas do sétimo dia? Nós sabemos que existe um evangelho eterno, e se o evangelho é eterno, ele vem desde Gênesis. A mensagem do evangelho começou a ser pregada ao ser humano desde a sua queda no Éden. A mensagem do evangelho é uma mensagem de restauração, de reconciliação com Deus. É por isso que nós temos a palavra religião, que significa reconciliar, né, com Deus. Nós somos reconciliados com Deus por Cristo Jesus. Então, desde o Éden, nós temos a promessa de que, apesar do pecado do ser humano que nos separa de Deus, o pecado é a transgressão da lei, como diz o apóstolo João na sua primeira carta. Então, pelo pecado, nós precisamos de remissão, de redenção e de reconciliação com Deus. E somos reconciliados por Cristo Jesus e unicamente por ele. Então, este evangelho eterno é pregado e nunca foi modificado. Também ele é pregado, como diz o texto aqui, a toda nação, tribo, língua e povo. E o que diz o evangelho eterno? Temei a Deus e dai-lhe glória. Temer não é ter medo de Deus, apesar de que a palavra temer no grego e também no contexto hebraico quer dizer fobia, um medo exagerado. Mas ele não está tratando do medo, até porque a palavra de Deus nos diz que o amor lança fora o medo.
mas é que o medo exagerado, a fobia, faz com que nós nos tornemos zelosos, cuidadosos. Então, é esse zelo, é esse cuidado que se refere à expressão temor. Então, temei a Deus e dai-lhe glória. Seja zeloso com as coisas de Deus, seja cuidadoso com as coisas de Deus, dando a Ele glória em todas as coisas. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas, tendo dado de beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição, né? Então, essa sequência do texto aqui, que fala da segunda voz do anjo, aqui, ó, seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, caiu, caiu a Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Babilônia, uma expressão bíblica que quer dizer confusão. Então, quando a revelação de Jesus Cristo, a revelação de Deus pelo Espírito Santo, na integridade da palavra bíblica, chega à sua mente, ao seu coração, então toda confusão acaba. E Deus vai acabar com toda aquela fúria, prostituição, no sentido de ter vários conceitos misturados, né? Então, temer a Deus, ter zelo pelas coisas de Deus e dar-lhe glória, nos conduz a esta consciência de que nós teremos a confusão, né, exterminada pela palavra de Deus, pelo conceito da integridade da palavra de Deus. Ele continua agora assim no versículo 9, seguiu-se a estes o outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte e na mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e a quem quer que receba a sua marca ou seu nome. Tá? Então, que nos alerta essa terceira voz do anjo. Cuidado com os seus pensamentos e as suas atitudes. Aquilo que você guarda na sua mente e no seu coração. Tenha cuidado com isto. Isto é o que significa a marca da besta na mão ou na testa. Por quê? Porque quando nós olhamos o texto de Deuteronômio 6, nós observamos que a marca de Deus também está no mesmo lugar, na mão e na testa. Por que isso? Porque são referências da simbologia hebraica. Estar na mão representa as nossas atitudes, na testa, os nossos pensamentos, os nossos conceitos, a nossa interpretação de vida, aquilo que nós cremos e adotamos como verdade. Então, o sinal da besta ou o selo de Deus, ele se manifesta como? Através dos nossos pensamentos e atitudes, através daquilo que nós cremos e praticamos, de acordo com aquilo que a pessoa tem como padrão de vida, como postura de vida, ele apresenta se ele pertence a Deus ou se ele pertence ao inimigo de Deus. Se ele concorda com as diretrizes de Deus ou se ele prefere andar segundo a direção do inimigo de Deus. Então, isto fica bem claro. Agora, o texto fala aqui que para aqueles, né, que rejeitarem a Deus e aceitarem a marca da besta, a marca do inimigo de Deus, ou seja, a marca através das atitudes e pensamentos. Por exemplo, a pessoa que só pensa em malícia, só pensa em prostituição, a pessoa que tem a atitude de se envolver com vícios, de ter palavras de baixo calão, de exercer a mentira, de enganar as pessoas, sendo uma pessoa extremamente má, uma pessoa que não é confiável. Então, pelos seus pensamentos, a sua postura de vida e as suas ações, as suas atitudes, é possível saber se uma pessoa pertence a Deus ou não. É por isso que Jesus fala:
pelos frutos vocês podem conhecer, pelos frutos conhecerão. Por quê? Porque aquele que é de Deus tem os frutos do Espírito: amor, paz, paciência, mansidão, longanimidade, benignidade, domínio próprio, né? Alegria. Então, os frutos do Espírito são característica de pensamento, de palavra e de ações daqueles que são selados por Deus pelo Espírito Santo. Agora, aqueles que preferem estar ao lado do adversário de Deus, ele se posiciona de uma maneira diferente, trazendo essa malícia, essa prostituição, os vícios, as chocarrices, né, como é falado, uma postura inadequada, até mesmo diante da sociedade que se diz tão liberal, mas na prática não aceita muitas coisas porque vão classificar aquela pessoa como uma pessoa indesejada, uma pessoa inadequada. E nós, cristãos adventistas do sétimo dia, o que nós fazemos? Olha o versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. É isto que nós somos enquanto cristãos adventistas do sétimo dia, a quem muitos querem chamar de seita. Nós estamos aqui, né, diante da perseverança dos santos. Nós estamos perseverando. Perseverando em quê? Né? Nos mandamentos de Deus e na fé em Jesus. Então, nós não ficamos discutindo com Deus a respeito dos mandamentos. Nós obedecemos. Temos Deus como soberano, como o único e suficiente Senhor de nossas vidas, mantenedor de todas as coisas, que enviou o seu Filho, que se submeteu à morte, morte de cruz, para nos conduzir à salvação. E, além de tudo, depois da sua ressurreição e ascensão aos céus, no seu trono de glória, ele enviou o Espírito Santo para estar conosco e nos conceder o Espírito Santo, nos conceder os frutos do Espírito, para que vivamos segundo a sua vontade. Então, o que nós fazemos é perseverar, como diz o texto aqui. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ele coloca isto concluindo um texto mostrando a contradição daquele que serve a Deus e aquele que se distancia de Deus. Aquele que serve a Deus, ele guarda os mandamentos e mantém a fé em Jesus, e aquele que se distancia de Deus, ele vai buscar a prostituição, ele vai buscar as coisas que são inadequadas e desaprovadas por Deus. E aí o que nós temos que fazer enquanto mensagem do Evangelho, enquanto pregação do Evangelho para a volta de Jesus Cristo? Porque, afinal de contas, nós aguardamos o advento da volta de Jesus Cristo, por isso somos adventistas. Aguardamos o advento da volta de Jesus Cristo. E aqui em Atos, capítulo 3, versículo 19, está a mensagem que nós pregamos. A mensagem, né, falada pelos apóstolos, aqui é a voz do apóstolo Pedro, e nós replicamos esta voz, praticando, vivendo, transmitindo a mesma mensagem que o Espírito Santo concedeu ao apóstolo Pedro, nós continuamos transmitindo. O que nós falamos? Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo que já foi designado Jesus, o qual é necessário que o céu receba até o tempo da restauração de todas as coisas, de quem Deus falou por boca dos santos profetas desde a antiguidade. Então, o que nós falamos, olha o que o apóstolo Pedro falou, né? Que aqui no texto, olha, Cristo, que já foi designado Jesus, o qual é necessário que o céu o receba até o tempo da restauração de todas as coisas, de que falou da boca dos santos profetas desde a antiguidade.
Então, assim como o apóstolo Pedro registra aqui no texto de Atos, capítulo 3, inspirado pelo Espírito Santo, nós vivemos crendo em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e estamos restaurando aquilo que Deus falou desde a antiguidade pelos santos profetas. Então, nós vivemos de acordo com a Bíblia. É por isso que nós seguimos a prescrição alimentar que a Bíblia oferece. É por isso que nós guardamos o sábado, porque a Bíblia fala para nós guardarmos o sétimo dia. É por isso que nós expressamos o amor de Cristo, temos o cuidado uns com os outros para os nossos irmãos e com a sociedade também. É por isso que nós buscamos integridade e fidelidade com Jesus Cristo através da palavra, pela direção do Espírito Santo que habita em nós. É assim que nós vivemos como cristãos adventistas do sétimo dia. Então, voltando ao texto de Atos 24, 14, onde o texto diz assim: porém, confesso-te que, segundo a Igreja Adventista do sétimo dia, a quem chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a Bíblia, com a lei e os profetas, com a Bíblia. É assim que nós, cristãos adventistas do sétimo dia, nos posicionamos e nos portamos. Buscamos integridade, buscamos amor, buscamos fidelidade, buscamos a expressão de oferecer o melhor que nós já recebemos de Deus, para que você e a sua família também viva o melhor do que Deus tem preparado para você. Então, que Deus te abençoe de um modo muito especial, que o Espírito Santo continue te conduzindo, que você seja fortalecido no amor e no poder de Deus e que a cada dia você conheça mais da palavra de Deus e se firme mais em Cristo Jesus para viver de acordo com a vontade de Deus para a sua vida, que é sempre boa, agradável e perfeita. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre todos os que estão nos acompanhando, que eles tenham a sensibilidade de ouvir a tua voz e sejam guiados pelo teu Espírito Santo. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia em nome de Jesus.